Olá, bem-vindo! O Via Legal de hoje começa falando sobre reconhecimento tardio de paternidade. O limite de idade para o pagamento de pensão é de 21 anos. Mas e se o pai reconhecer o filho depois dos 21? Foi o que aconteceu com uma jovem no Rio de Janeiro. E o pior, o pai dela morreu e ela entrou com pedido de pensão por morte. O repórter Tia Oliveira explica essa história. William acabou de ser pai e caminha pelo corredor do hospital que leva ao cartório. É hora de registrar o nome do filho na certidão de nascimento e garantir os direitos desse novo brasileiro. Eu acho que é o primeiro passo para exercer a cidadania, do meu filho nesse caso. Mas para quase 6 milhões de crianças brasileiras, a falta do nome do pai no documento pesa tanto quanto a ausência paterna em casa. Sem essa informação, a criança perde uma série de direitos, como herança e pensões alimentícia e por morte. Tem direito à pensão por morte aquele que é cônjuge, aquele que é filho da pessoa que faleceu e que era segurado do INSS. Você tem que ser filho e a pessoa tem que ter contribuído para o INSS, né? Tem que estar com a parte de contribuição dele regularizada junto com as normas e com as leis específicas da Seguridade Social. Pela lei, no caso de filhos menores de 18 anos, a pensão por morte é paga até que o dependente complete 21 anos. Mas esta juíza federal do Rio de Janeiro teve que analisar o caso de uma carioca, órfã de pai, que já tinha 22 anos. Pode parecer estranho, mas foi só com essa idade que a jovem teve o reconhecimento tardio da paternidade. Ela teve que entrar com um processo que levou 6 anos na Justiça Estadual. Conseguiu o nome do pai na certidão e, depois disso, pediu a pensão por morte ao INSS. Só que o direito não foi reconhecido. O Instituto alegou que o limite de idade, 21 anos, para solicitar o benefício já tinha sido ultrapassado. Ela precisou recorrer aos tribunais e venceu. Para a magistrada que julgou o caso, a função da lei é proteger os dependentes numa situação de desamparo. Ela entende que negar esse direito seria uma dupla punição. Me chamou muito a atenção a situação fática de que na certidão de óbito do pai estava escrito lá que ele tinha um filho menor. E esse filho não é identificado, esse filho não tem um registro de paternidade na sua documentação. Esse foi, acho que, o grande diferenciador desse processo. O INSS foi condenado a pagar os valores referentes a 3 anos de benefício. O dinheiro é retroativo à data em que a jovem completou 21 anos. A Advocacia Geral da União decidiu recorrer da decisão. A situação já estava consolidada, ela era maior de idade. Né? Qual é o objetivo da pensão por morte? O objetivo da pensão por morte é garantir a subsistência, né, daquele ente que ficou, né, e não está guarnecido. Para a magistrada, a decisão é uma forma de garantir a dignidade humana. Eu tenho muito cuidado com a pensão por morte, porque a pensão por morte ela sempre vem por trás um drama pessoal de alguém que acabou de perder um ente querido e um ente muito próximo. A decisão prova que o registro completo com os nomes de toda a família é mais que um simples documento. E Gustavo reconhece essa importância. No cartório montado dentro da maternidade, ele não quis que o filho Raul repetisse a história da família. Gustavo só teve o nome do pai incluído na certidão quando completou 4 anos. Através do momento que eu consegui registrar o meu filho, ele tem as garantias e os direitos constituídos deles assegurados. Desde 2012, uma resolução do Conselho Nacional de Justiça facilitou o reconhecimento da paternidade tardia no Brasil. Veja no Via Inbox. Na hora de registrar a criança, a mãe deve procurar o cartório mais próximo e dizer o nome do pai. Se ele confirmar a paternidade, o documento é emitido na hora.
Caso não concorde ou não esteja presente, o caso vai direto para o Ministério Público ou Defensoria Pública para a abertura de uma investigação e o pai é chamado a fazer o teste de DNA. Se o filho for maior de 18 anos, ele também pode procurar um cartório e pedir o chamado reconhecimento tardio de paternidade. Caso o pai não concorde, ele será intimado a fazer o teste de DNA. Ainda tem dúvidas? Mande pra gente.